tá? Como eu estava mencionando para vocês, fase 1 e fase 2, algumas espécies que possuem sementes ortodoxas toleram a dessecação. Mas a fase 3 não, né? Que seria a fase crítica de estabelecimento das sementes no campo, né? Da formação das plântulas que vão dar origem às plantas adultas no campo de produção. Aí eu falei anteriormente no slide sobre sementes armazenadas a campo, né? Quando a semente atinge a maturidade fisiológica, ela se desliga da planta mãe, ela está sujeita a essas alterações das condições climáticas que ocorrem lá no campo, tá? Que eu mencionei que é o pior tipo de armazenamento que tem, a pior condição para a semente permanecer. Por quê? Por conta das alterações das condições climáticas, né? De que forma essa alteração nas condições climáticas podem interferir na qualidade da semente que está ali, né, nas plantas, no campo ainda? Dessa forma, imaginem vocês que as sementes estão dentro das estruturas lá da planta mãe, né, dentro da espiga do milho, dentro da vagem da semente de feijão e soja, né, ou no cacho do trigo e do arroz, ou estrutura que for, tá? Ela está ali no campo, sujeita a essas alterações ambientais. Imaginem você que a umidade relativa do ar sobe muito, ou eu tenho chuvas, né, que molhem essas sementes ali de alguma forma, essa semente passa a absorver água devido a essa diferença de potencial hídrico. Tem mais água disponível do lado de fora do que do lado de dentro da semente, a semente acaba embebendo. Ela pode entrar na fase 1 e na fase 2, tá? Da germinação ainda no campo, tá? Aí vamos dizer, ela entrou na fase 1, entrou na fase 2, diminuiu, né? Deu uma chuva, molhou, ela entrou em fase 1 e 2, parou a chuva, secou, parou, opa, beleza, ela entra em quiescência de novo. Aí vem a chuva, molha, a umidade relativa sobe, molha de novo, ela começa, né, a sair da quiescência, para a chuva, seca e para. Toda vez que isso ocorre, tá, eu tenho problemas no vigor, tá? É como se ela ativasse o metabolismo, tivesse um gasto de energia e ela começa a promover alterações nas suas estruturas e tecidos, tá? Que vão acabar levando à formação de uma plântula, né, anormal, ou com problemas em suas estruturas, né? Problemas de formação de raiz ou parte aérea, o que seja. Acaba afetando o vigor dessa planta, tá? Da plântula que vai ser formada por essa semente. Então, quanto mais tempo a semente passa no campo, mais sujeita a essas alterações de ambiente. É comum, eu vou postar aqui no material complementar para vocês, uns videozinhos mostrando, esse ano aconteceu, né, em algumas regiões do sul e sudeste. É comum as pessoas perderem, né, as sementes no campo devido, por exemplo, ao excesso de chuva. As sementes acabam germinando dentro da vagem, né? Então não tem nem o que fazer. E é comum também, mesmo que a semente não entre em germinação, ela fique na fase 1 ou na fase 2, tá? Quando eu colho esse material para ser utilizado por semente, vamos dizer que está lá no campo, levou 1 ou 2 chuvas durante esse período, né, que tinha que reduzir a umidade do grão para fazer a colheita mecanizada, a umidade das sementes. Reduziu a umidade, eu colhi, essa semente estava lá, recebeu 1, 2 chuvas, ela entrou na fase 1, parou, entrou na fase 2, parou, voltou à quiescência, colhi. Pode acontecer da qualidade dessa semente estar alterada, ou seja, quando eu faço os testes, nós vamos ver mais adiante na disciplina, para atestar, né, para me dizer como é que está a qualidade desse material que eu quero utilizar como semente. E essa semente tem que atender a critérios, nós vimos na primeira aula, tem que atender a padrões especificados pelo mercado, né? Existem regras que determinam isso, existem leis que determinam isso, né? Eu tenho que atender aqueles padrões de mercado. Pode acontecer dessas sementes não atender mais esses padrões. Pode acontecer de eu ter uma redução, né, em relação à germinação. Beleza, não, reduziu, mas está pouco, ainda está dentro do nível aceitável. Mas o vigor dessas sementes, entendeu? Cai muito. Tá? Então ela vai ter problema na formação de plântulas saudáveis, vai ter problema na formação de um campo de produção.
muitas vezes o produtor de sementes, ou a empresa que vende a semente, não tem interesse em vender esse material. Por quê? Porque vai acabar queimando, né, o nome da empresa. Imagina o produtor compra uma semente, está lá, ó, o nível de germinação está dentro do garantido. Mas ele planta, leva para o campo e forma um campo de produção cheio de problema, com plântulas cheias de diferenças de crescimento, né? Plântulas que crescem mais e plântulas que são abafadas, elas têm problema de desenvolvimento, elas ficam suprimidas ali no meio das outras, tá? Então, isso é problema na hora da produção de semente. O vigor, embora não seja, presta atenção, embora não seja necessário você determinar o vigor quando você faz a comercialização das sementes, as empresas idôneas têm interesse de que você coloque, né, que a semente que ela coloque no mercado tenha o máximo de vigor possível para que satisfaça as condições do produtor rural lá. Tá? Quando chega no campo, é importante que essa semente apresente alto vigor. Então, se ela fica lá, entra na fase 1, para, entra na fase 2, para, depois é colhida e tal, ela vai ter muito provavelmente problema de vigor e eu vou ter problema com a qualidade dessas sementes. Ok? Então, prosseguindo, nós íamos falar sobre os fatores, né, que interferem no processo de germinação, né? Então, existem fatores que interferem na germinação das sementes. E nós dividimos esses fatores em dois grupos, ou dois tipos, tá? O primeiro grupo, nós chamamos de grupo, os fatores intrínsecos ou internos são relacionados apenas à semente, são características da semente que interferem na germinação. E o outro grupo de fatores são os externos, estão relacionados ao ambiente onde a semente está germinando, foi colocada para germinar. Tá? Então, quanto aos... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Enquanto aos fatores internos, nós podemos mencionar a viabilidade das sementes, a vitalidade das sementes, a longevidade das sementes, tá? O grau de maturidade dessas sementes, a presença ou não de dormência nessas sementes, a sanidade das sementes e o genótipo a qual essa semente faz parte ou é oriunda. Tá? Quanto aos fatores externos, que são esses fatores ambientais que dependem das condições externas, né, do ambiente onde a semente está germinando, nós podemos citar aqui os que têm influência: a água, tá? A disponibilidade de água, a presença ou não do oxigênio e a temperatura que ocorre, tá? Ali durante o processo de germinação da semente. A luz, tá? Também tem um papel aqui, tá? Mas nós vamos discutir a luz quando nós falarmos de dormência. Então, eu vou dar uma ênfase na luz como utilização de um fator ambiental para superação da dormência ou a quebra de dormência em algumas espécies vegetais. Então, nós não vamos entrar em detalhes quanto à luz, mas a luz também é um fator interno que pode interferir um fator externo, tá? Um fator ambiental que pode interferir na dormência das sementes. Então, vamos lá. Dentro dos fatores, né, internos ou intrínsecos das sementes que afetam, nós mencionamos a viabilidade, né, das sementes. O que vem a ser essa viabilidade, né? Viabilidade, assim, de maneira bem grosseira, seria a forma de nós dizermos se a semente está viva ou não. Se a semente está viável, quer dizer que existe dentro dela um embrião vivo que é capaz, né, de dar origem a uma nova planta. Né, de formar uma plântula e, quem sabe, posteriormente, dar origem a uma planta adulta. Essa é a viabilidade. É saber se a semente está viva ou não, se tem um embrião vivo ou não ali dentro. Semente viável tem um embrião vivo. Tá? A vitalidade, né? A vitalidade está relacionada à presença de estruturas e tecidos bem formados, que esses vão determinar se a semente é capaz de retomar o crescimento do embrião. Tá? Então, uma semente de boa vitalidade, ela apresenta todas as estruturas e tecidos bem formados que permitem com que ela retome o crescimento do embrião quando em condições
satisfatórias para isso, tá? Quando colocado em condições adequadas. Tá? Isso se a semente não for dormente, porque nós podemos ter sementes dormentes que têm uma elevada, são sementes de alta vitalidade, né, que tem todas essas estruturas bem formadas e é capaz de retomar o crescimento, mas por algum processo, pode ser físico ou mecânico, né, ou químico, ela não consegue entrar em germinação. Nós vamos explicar o mecanismo de dormência na próxima aula. Tá? E a longevidade? Né? O que vem a ser a longevidade das sementes? Como a longevidade interfere na germinação? A longevidade se refere à idade, ao período, né, em que essa semente está dentro da maturidade fisiológica, ao período que essa semente está ali pronta para entrar em processo de germinação, ao período de armazenamento, há quanto tempo, qual a idade dessa semente, há quanto tempo ela foi colhida. Tá? Isso é a longevidade. Em geral, tá? Sementes mais jovens, né, são sementes com maior poder de germinação. Tá? Quando ela não é dormente, pessoal. Quando a semente não é dormente, tá? As sementes em geral mais jovens têm um poder de germinação, um potencial germinativo muito maior. Tá? É óbvio, né? Porque ela naturalmente tem um vigor, né, uma energia maior. Tá? À medida que a idade vai aumentando, que a semente vai aumentando a sua longevidade, esse potencial de germinação tende a reduzir. Tá? Chegado a um ponto que as sementes, a partir de determinada idade, elas perdem a capacidade de germinação. Então a longevidade é isso. Quanto mais novas as sementes, maior o potencial de germinação. Quanto mais velha, menor o potencial de germinação. Tá? Para sementes que não apresentam dormência. Muitas vezes, no caso de sementes que têm dormência, a longevidade, uma idade mais avançada é importantíssimo para que ocorra a quebra da dormência das sementes. Então, nas espécies que apresentam um certo tipo de dormência, que eu vou falar para vocês mais adiante, é importante que as sementes fiquem velhas para que elas possam germinar, para que elas superem o período, essa questão da dormência. Tá? O grau de maturidade da semente, né? O grau de maturidade diz respeito a mais ou menos em que fase a semente se desligou da planta-mãe. Acontece, e muitas vezes, que a semente não completou totalmente seu processo de maturação. Pode acontecer da semente ser colhida, por exemplo, sem completar o processo total de maturação. Eu comentei para vocês que o processo de maturação termina quando a semente atinge a maturidade fisiológica, ela se desliga da planta-mãe naturalmente, né? Isso ocorre quando a semente atinge o máximo de sua massa, a gente chama de matéria seca, o máximo de acúmulo de material dentro dela, quando ela não tem mais como crescer. Atingir o máximo, ocorre a maturidade fisiológica, ou seja, a semente atinge essa maturidade. Só que algumas espécies podem, tá, germinar quando colhidas antes de atingirem esse nível, esse grau de maturidade. Elas podem germinar mesmo imaturas, ou seja, a semente não passou por todo o processo de maturação, ela foi colhida antes, acontece muito a campo, tá? Às vezes a gente tem desuniformidade de plantas no campo, nós temos plantas que emergiram mais cedo, plantas que emergiram depois, e dentro, às vezes, da mesma planta, nós temos sementes que estão mais maduras, sementes menos maduras, tá? E existe a possibilidade dessas sementes menos maduras germinarem. No entanto, à medida que quanto mais madura a semente estiver, maior o potencial de germinação. Quanto menos madura a semente estiver, tá, menor o seu potencial de germinação. Eu faço sempre uma analogia, eu chamo de semente prematura. Imaginem vocês um bebê prematuro. Se nascer um bebê prematuro, né, não necessariamente ele vai morrer, ele pode dar origem ao indivíduo. E hoje a gente consegue, né, é comum assim bebês, dependendo do nível de maturidade, né? Se ele é muito prematuro, é muito perigoso, é arriscado para a vida dele. Mas se ele já não é tão prematuro, né,
a diferença que ele nasceu para atingir o ciclo total de desenvolvimento é pequena, ele consegue se desenvolver com as limitações que vão ocorrer. A semente é a mesma coisa. Então, se a semente é colhida, né, ou ela é formada prematuramente, tá? O que ocorre? Ela pode germinar? Sim, ela pode germinar, mas o potencial de germinação é reduzido, tá? À medida que eu colho muitas sementes prematuras ou muitas sementes antes de atingir o processo total de maturação, antes de terminar esse processo de maturação, antes de atingirem a maturidade fisiológica, eu colho elas imaturas, né, que não atingiram a maturação ainda, o percentual de sementes naquela quantidade ali de sementes imaturas que vai germinar é reduzido. Então, o grau de maturidade interfere nisso. Sementes maduras que atingiram a maturidade têm um potencial de germinação maior. Sementes prematuras ou que não atingiram a maturidade fisiológica, que foram colhidas ou por algum processo, né, se desligaram da planta mãe antes de terminar o processo de maturação, têm um potencial de germinação menor, tá? E a dormência, né? A dormência também interfere, porque é um mecanismo que bloqueia, né, a germinação, mas eu vou discutir isso na próxima aula, então fica para a próxima. Sanidade, né? A presença de patógenos ou não também pode interferir na germinação. Tem sementes que vêm contaminadas por tipos de patógenos, principalmente fungos, né? Ou bactérias e tal, que quando colocados em condições, né, para germinação, esses fungos acabam proliferando ao redor das sementes e acabam levando à morte das sementes. Tá? Eles penetram e causam danos, né? Causam problemas nas estruturas da semente que acabam levando à morte do tecido ali, dos tecidos do embrião, de outros tecidos que interferem no potencial germinativo. Então, a presença de patógenos interfere diretamente nesse potencial de germinação das sementes. Ou seja, sementes que apresentam patógenos têm um potencial de germinação reduzido, tá? Sementes saudáveis, né, isenta de doenças, têm um potencial de germinação muito maior, tá? O genótipo, né? Pode existir variações dentro da própria espécie vegetal, tá? Quanto a essa questão de fator que interfere ou não na germinação. Dentro de uma mesma espécie vegetal, nós podemos ter cultivares que produzem sementes com percentual de germinação, ou seja, que tem um potencial de germinação maior, e dentro dessa mesma espécie nós podemos ter cultivares que produzem sementes com potencial de germinação menor. Isso depende da genética, né, do tipo de cruzamento, das características que foram introduzidas nesses materiais, né, das características que foram trazidas lá dos genitores nos cruzamentos, tá? Então, dentro de uma mesma espécie, eu posso ter essa variação. Por exemplo, dentro de cultivares diferentes de soja e milho, tem cultivares que têm um potencial de germinação, né? Porque as sementes daquele material têm um potencial de germinação muito maior do que as sementes de soja de outra cultivar, tá? Isso tem muito a ver com características da semente, com o formato, né? Espessura do tegumento, tá? Composição dos tecidos de reserva, tá? Da ocorrência ou não de estresse durante a fase de formação das sementes. Tá? Então, às vezes, durante a fase de formação, que a semente está sendo formada, se a planta também passa por algum tipo de estresse, eu posso fazer com que aquela semente venha apresentar problema de germinação. Dependendo da composição, tá? E do tipo do tegumento, né? da permeabilidade daquele tegumento, eu posso ter dentro da mesma espécie, né? Cultivares que têm uma permeabilidade maior de tegumento, cultivares que têm uma permeabilidade menor. Então, isso interfere no potencial de germinação entre aquelas duas cultivares. Tá? E a composição dos tecidos. Um exemplo é a soja. Nós temos sojas que apresentam lá os cotilédones nos tecidos de reserva, sojas que apresentam teores de óleo muito maiores do que teores de proteína. E, ao contrário, tem sementes de soja que têm teores de proteína muito maior do que o teor de óleo, por exemplo.
Tá? Isso varia de cultivar para cultivar. Conforme a afinidade do tecido, das moléculas que compõem aquele tecido, né, afinidade por água, se ela é hidrofóbica ou hidrofílica, se ela é muito hidrofílica, se ela é pouco hidrofílica, tá? Eu tenho alteração desse potencial de germinação. Pode ser que existam dentro da mesma espécie materiais que conseguem ter um potencial de atrair a água muito mais do que outras sementes, né, de outra cultivar dentro da mesma espécie. Então isso varia muito de genótipo dentro da mesma espécie. Tá? E os fatores externos que interferem no processo de germinação. Tá? Então vamos lá. O primeiro fator é a água. De que forma a água interfere, né, na germinação da semente? Primeira coisa, quanto à disponibilidade. Tá? Para que ocorra a germinação, né, naquelas 3 fases que eu mostrei para vocês, nós temos que ter água disponível, água em quantidade e com qualidade. Se eu não tiver água em quantidade e qualidade, eu não vou ter o processo de germinação. Tá? Então, eu tenho que ter água suficiente para que promova o embebimento acelerado, né? O embebimento, a embebição mais rápida, aquela velocidade de hidratação maior na primeira fase. Eu vou ter que continuar tendo água sendo absorvida pela semente numa velocidade menor na segunda fase, e eu vou ter que ter água que vai continuar sendo absorvida de novo numa velocidade maior na terceira fase da germinação. Então eu tenho que ter água disponível em quantidade necessária. Lembrando que pouca disponibilidade de água ou quantidade reduzida, eu vou ter problema de embebição. Todas as 3 fases eu vou ter problema com água, né? Podendo na primeira e na segunda ser revertido mediante a reentrada na quiescência ou não. E quanto à qualidade? Qualidade da água também interfere, pessoal. Existem substâncias presentes na água que podem, tá, interferir no processo de germinação, principalmente no que diz respeito a solutos dissolvidos, né? Um exemplo é o sal da adubação que existe. Eu sempre falo para vocês, né, que a adubação que é feita no plantio, dos nutrientes que existem no solo, a concentração desses sais interfere no potencial de germinação das sementes. A água muito salina, né, não hidrata o tecido vegetal. Pelo contrário, acaba desidratando o tecido da semente. Então a planta só consegue absorver água na quantidade que ela precisa se essa água tiver qualidade. Podem existir substâncias tóxicas na água, né? Pode existir a presença, por exemplo, de inibidores de germinação produzido por outras plantas. Nós temos um processo chamado de alelopatia, por exemplo, que uma planta produz uma substância que inibe a germinação de outras plantas. No arroz, por exemplo, é muito comum, tá? Esse processo de alelopatia, tá? Arroz de sequeiro principalmente, tá? Onde o próprio arroz produz uma substância que acaba inibindo a germinação dele. Essa substância fica presente no solo, né? Quando vem a água ali, forma a solução do solo, essa substância presente acaba impedindo, né, ou reduzindo o potencial de germinação da semente, mesmo do arroz colocado ali naquele solo. Mesmo sendo da mesma espécie, acaba interferindo no potencial de germinação. Então, a qualidade da água é muito importante. Tá? A velocidade de hidratação, né, uma observação aqui, pode interferir na germinação. Eu comentei na aula passada com vocês, quando eu mostrei lá as estruturas, né, que compõem a semente, eu falei do tegumento, que o tegumento danificado faz com que ocorra uma imbebição muito rápida, nós chamamos de imbebição acelerada. Isso pode vir a causar danos, tá, nas estruturas do embrião, seja nos tecidos de reserva ou no eixo embrionário, que acaba ocasionando a formação de plântulas, né, mal formadas ou a formação de plântulas anormais. Isso interfere lá no campo de produção, eu já mencionei. Plântula normal da origem é uma planta que vai ter problema de desenvolvimento, vai ficar suprimida lá no campo, vai só consumir água, adubo, uma série de coisas e vai atrapalhar na produção. Tá? Então, a velocidade de hidratação pode interferir na germinação. Tá? Lembrando que quando ela é muito rápida, devido a danos presentes no tegumento, vai ocasionar problemas de má formação das plântulas. Tá?
Ó, o potencial fisiológico interfere nessa velocidade de hidratação. O que é esse potencial fisiológico? Isso é uma característica que diz respeito a presença de estruturas deterioradas, né? Ou que sofreram danos. Né? Lembra lá dos tecidos e estrutura das plantas, falado muito nas últimas aulas, né? Se esses tecidos, seja tecido de reserva, né? Seja tecido que compõe a estrutura lá de proteção, o tegumento, né? Seja tegumento, seja os tecidos de reserva, ou seja o eixo embrionário, se sofreu algum dano, a hidratação naquele local é muito rápida. Por quê? Porque não existe mais a membrana que vai controlar, né? Se, por exemplo, o tegumento está rompido, não existe mais o controle da troca, da troca de líquidos e de gases. A água entra numa velocidade muito rápida, promove, né, a hidratação dos tecidos de forma muito rápida. Por quê? Porque não existe mais barreira para a entrada d'água. O tegumento não está ali presente. Muitas vezes as membranas celulares estão rompidas, a água penetra com facilidade. Tá? Isso causa danos e vai causar problemas lá na formação de plântulas mal formadas ou plântulas anormais. Tá? A temperatura também interfere na velocidade de hidratação. A temperaturas baixas, a hidratação dos tecidos da semente é menor. Em temperaturas altas, a hidratação é maior. Quer fazer uma experiência? Pega o próprio feijão de cozimento aí para consumo, feijão o grão, coloca numa água bem gelada na geladeira, lá a baixas temperaturas, próximo a zero, e deixa a semente lá dentro. Depois de 2 horas você vai lá e olha como é que está a semente. Aí pega uma mesma semente de feijão, coloca numa água morna e mantém na água morna por meia hora. Depois de meia hora você olha como é que está o feijão na água morna e você olha como é que está na água gelada. O da água morna hidratou muito mais. Isso tem a ver com a fluidez da água e a agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior o processo de difusão. Lembra que eu falei para vocês em fisiologia vegetal, agitação térmica, agitação das moléculas. Tá? Então ela sai de onde está mais agitada e vai para onde tem menor agitação. Ela sai do meio líquido por agitação e entra dentro do tecido, onde ocorre a menor agitação da molécula de água. Então ela penetra muito mais rápido. Temperatura interfere na velocidade de hidratação. Aí a gente vai ver esses efeitos, tá? Agora comentando na germinação, quando for falar somente sobre a temperatura. Então, temperaturas baixas, a hidratação, a velocidade de hidratação é menor. Temperaturas mais elevadas, a velocidade de hidratação é maior. Tá? As partes da semente absorvem águas em velocidades diferentes. Tá? Então, cada estrutura, cada tecido absorve água em velocidade diferente. Tem estruturas que absorvem água muito mais rápido do que outras. Isso tem a ver com essa afinidade daquelas moléculas que compõem a estrutura ou tecido pela água, né? Então tem estruturas, aqui ó, uma imagem, tem estruturas que têm uma afinidade muito maior. Por exemplo, o embrião tem uma afinidade com água muito alta, ó, eixo embrionário. Tá? O embrião é eixo embrionário, mas cotilédones, tá? Olha o tegumento. O tegumento tem uma afinidade por água menor. Olha o pericarpo, tá? Tecido de proteção das monocotiledôneas e tecido de proteção das dicotiledôneas. Tegumento dicotiledônea, pericarpo monocotiledônea. Olha o endosperma, tá? Que é o tecido de reserva das monocotiledôneas e olha os cotilédones. Eles têm uma boa afinidade por água. No entanto, o embrião é o que tem a maior afinidade. E os tecidos de proteção é menor. Então, embebe muito mais rápido. A velocidade de hidratação do eixo embrionário é muito maior que a do cotilédone e muito maior que a do tegumento. E assim, tanto nas dicotiledôneas como nas monocotiledôneas. A velocidade com que esses tecidos hidratam é diferente. Tá? Por isso que ocorre a ruptura do tegumento, pessoal. O tegumento embebe, ocorre uma diminuição na dureza, né? Existem algumas substâncias, por exemplo, um promotor de germinação, que é a giberelina, promove a ruptura diminui a rigidez das paredes do tegumento e esses tecidos endosperma e embrião começam a se hidratar, ocorre um aumento do volume dessas células por embebição, né? Ocorre lá
a alongação celular, essas células aumentam o volume, né, o tamanho, e esse tecido, como tem uma menor afinidade, não aumenta tanto o volume e acaba sendo rasgado quando esses tecidos aumentam os volumes, tá? Então isso é o que explica, por exemplo, o rompimento do tegumento durante a protusão e extrusão radicular. Tá? Essa diferença na velocidade de absorção e afinidade por água. Um tecido hidrata mais, outro tecido hidrata menos. Tá? Os tipos de tecido de reserva interferem nessa velocidade. Por exemplo, se os tecidos de reserva forem amido, carboidrato, lipídios ou proteínas. Os carboidratos e as proteínas, primeiro o carboidrato tem uma afinidade muito grande por água, altamente solúvel em água e atrai água. Carboidrato tem afinidade muito grande por água, quer dizer, tecido que apresenta carboidrato na composição vai ter uma velocidade de embebição, de hidratação muito alta. Proteínas também têm uma boa velocidade de hidratação, porque proteínas também têm afinidade com água. Amido não tem afinidade com água, velocidade de hidratação reduzida. Tá? E esse cara aqui, os lipídios, né? As gorduras, as graxas, seres, esse não tem afinidade nenhuma. A velocidade de hidratação de tecidos que contêm lipídios na sua composição é muito menor. Então nós saímos aqui da maior velocidade de hidratação e chegamos na menor velocidade de hidratação. Então, a composição dos tecidos de reserva interfere na velocidade de hidratação desses tecidos. Tá? Sementes ricas em carboidratos, tá? Por exemplo, milho doce. Né? Por exemplo, milho doce. Tem menos amido do que os demais variedades de milho. Eles têm uma velocidade de hidratação muito grande, tá? Porque é muito rico em carboidratos. Disponibilidade, né? É necessário que exista água em contato com a semente para que ocorra essa hidratação, né, da semente. A quantidade de água, né, reduzida pode não levar à germinação, né? E a quantidade de água elevada pode levar à redução do oxigênio disponível para a semente. Então, a quantidade é importante, você não pode nem ter pouco nem muito. Tá? Quando você tem pouco, pode não levar à hidratação da semente completa, ela pode não chegar na fase 3 e não germinar. E se você tem muita água, você pode levar à redução do gás oxigênio. Né? Tem pouco gás difundido na água, se você está num ambiente, por exemplo, saturado, né, com água, você tem uma baixa disponibilidade de oxigênio, pode faltar oxigênio para o metabolismo da semente ali durante o processo. Inicia o processo de germinação, né? Mas falta oxigênio e ela acaba entrando em anaerobiose, ou seja, a semente acaba fermentando, ela não consegue produzir ATP, entendeu? Porque falta oxigênio, ela não consegue ativar o seu metabolismo porque ela não tem como produzir ATP, faltou oxigênio para ocorrer a respiração celular. Tá? Então, faltou oxigênio, vai afetar o potencial de germinação das sementes. Tá? E a qualidade, a presença das substâncias tóxicas ou não, e sais e inibidores, né, que podem inibir, né, ou impedir que ocorra a germinação das sementes. Os fatores externos, né, que afetam, qual é o outro fator? A temperatura, tá? De que forma, né, a temperatura afeta? O que vocês têm que lembrar? Eu mesmo já falei, o professor de bioquímica já deve ter falado para vocês, que a temperatura é quem dita, é quem promove as alterações na velocidade com que as reações físico-químicas ocorrem no metabolismo. Tá? Isso não só para a planta, todos os seres vivos. Que as reações físicas e químicas são aceleradas ou paralisadas, né? Ou tem sua velocidade aumentada ou diminuída em função da variação da temperatura. Tá? Então a temperatura é quem dita a velocidade com que as reações ocorrem. Tá? De maneira geral, as temperaturas mais altas promovem a aceleração das reações. As reações metabólicas são muito mais rápidas. E
O contrário também. Então, sob temperaturas baixas, as reações metabólicas são mais lentas, tá? Em temperaturas elevadas, reações metabólicas, a bioquímica da semente é mais acelerada. Em temperaturas baixas, as reações metabólicas, a bioquímica da semente é mais lenta. Por isso que temperatura afeta na velocidade de germinação. Sementes colocadas sob temperaturas mais altas germinam mais rápido. Sementes sob temperaturas mais baixas germinam mais lentamente. Ou nem germinam. E temperatura muito alta acelera tanto que também pode levar a não ocorrer a germinação. Tá? Então existem faixas de temperaturas ótimas para que a germinação de cada espécie vegetal e cada cultivar daquela espécie, tá, ocorra, que nós chamamos de temperaturas basais, tá, que variam dentro da mesma espécie, no caso de cultivares. Então existem, por exemplo, cultivares de milho, soja, trigo, arroz, que têm temperaturas basais diferentes. Dentro de espécies é claro isso, né? As temperaturas ótimas para a germinação da semente de trigo e aveia, que são culturas de inverno, é diferente das temperaturas para a germinação de soja e milho, né? Que não são culturas de inverno. Então, as culturas de inverno, por exemplo, centeio, aveia e trigo, as temperaturas basais, a basal mínima e a basal máxima, são menores do que a basal mínima e a basal máxima para milho e arroz, por exemplo, e soja, tá? Que não são culturas de inverno. Então existem essas temperaturas ótimas, tá? Essas temperaturas basais influenciam no processo de germinação, podem até paralisar. Ó, temperaturas abaixo da basal inferior pode paralisar o processo de germinação. Pode ter água, pode ter oxigênio, mas a temperatura está muito baixa, não ocorre o processo de germinação, porque o metabolismo é desacelerado de tal forma que não ocorrem as reações químicas. A hidratação do tecido é muito lenta, tá? A hidratação da semente, e as reações químicas que ocorrem lá dentro também são muito lentas, e a semente não germina, tá? Agora, se as temperaturas ultrapassam a basal inferior, são muito altas, também pode ocorrer a paralisação do processo de germinação, principalmente pelo processo de desnaturação de enzimas e proteínas em temperaturas, desnaturação e degradação, presta atenção, desnaturação e degradação de enzimas e proteínas. Toda enzima é uma proteína, só que a enzima tem uma função de acelerar o metabolismo, ela promove uma série de reações químicas que acelera o metabolismo do vegetal. Se eu tenho temperaturas muito altas ali durante a germinação, ocorrem temperaturas muito altas, essas enzimas, essas proteínas que vão promover, por exemplo, a degradação, né, daquelas substâncias dos tecidos de reserva para virar substâncias menores, ela vai lá e quebra aquelas substâncias em substâncias menores, acaba virando açúcar para ser queimado no processo de respiração celular e fazer ATP. Se a temperatura é alta, começa a ocorrer a desnaturação, aquelas proteínas começam a perder a função, tá? Elas acabam perdendo a função, elas se desnaturam, muda a conformação dela, ela altera o formato dela devido ao calor e perde a função. Uma vez que a temperatura reduz, ela volta ao formato normal e continua a função dela. Agora, se a temperatura é muito alta, ocorre a degradação. Essas proteínas acabam se rompendo, se quebrando, elas são destruídas, tá? Essa é a degradação das proteínas, aí ela perde totalmente a função. Então, quando isso acontece, ou quando elas desnaturam, ou quando elas degradam, ocorre a paralisação ou redução do potencial de germinação das sementes, tá? Então aí as basais superiores atrasam, paralisam, as basais acima das basais superiores ocorre atraso ou paralisação, atraso se só desnatura, né? E paralisação se ocorre a degradação, e as baixas, quando desacelera o metabolismo até certo ponto, atrasa. Se desacelera tanto, para todo o processo metabólico, interrompe, né, o processo de germinação. Outro fator que afeta é a presença do
Oxigênio, pessoal, né? Tem que ter gás. Eu estou falando em metabolismo, né? Funcionamento, reações bioquímicas. Pessoal, toda reação bioquímica, toda reação que ocorre dentro de uma semente ou de qualquer ser vivo, a planta é um ser vivo, a semente é um ser vivo, tá? Que tem uma plantinha em miniatura ali dentro, um embriãozinho. Tem o cotilédon, que é um tecido vivo, né? Tem o eixo embrionário ali, que compõe os dois, compõe o embrião, tá? Eles precisam de oxigênio, pessoal. Precisa de oxigênio para que essas proteínas e enzimas consigam funcionar. Precisa de oxigênio para que ocorra a respiração celular. A respiração celular é que vai produzir o tal do ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula que fornece energia para todo o metabolismo. Sem oxigênio não tem respiração celular. Tá? Não tem produção de ATP. Se não tem produção de ATP, não tem funcionamento metabólico para o metabolismo. Tá? O oxigênio é o comburente na reação da respiração celular. Comburente que é a substância que vai queimar o combustível, igual no motor dos carros, motor a combustão. Seja álcool, gasolina, ou diesel, ou querosene, ou o que for. Tá? O comburente é o oxigênio, é ele que vai lá, entendeu? Sob uma determinada temperatura, se ligar ao combustível para liberar energia. Na respiração celular, quando ocorre isso, essa energia liberada faz com que ocorra a produção de ATP. E o ATP é que vai reter essa energia, tá? Para distribuir, para fornecer essa energia para que ocorram as reações metabólicas. Então, se falta o oxigênio na respiração celular, não tem formação de ATP, tá? Não ocorre a queima do açúcar lá, o açúcar é o combustível, não ocorre a combustão lá dentro da mitocôndria, não ocorre a formação de ATP, não tem energia para o metabolismo funcionar. Simples assim, acho que não precisa nem falar mais, né? Oxigênio, sem oxigênio não ativa metabolismo. Pouco oxigênio, metabolismo com baixa aceleração. Potencial de germinação reduzido. Com a ausência de oxigênio, germinação interrompida. Tá? Porque o metabolismo não funciona. Beleza? A baixa disponibilidade interrompe a atividade metabólica. Pode reduzir a atividade ou interromper. Reduzindo, potencial de germinação reduzido. Velocidade de germinação reduzida. Interrompido, sem germinação. Tá? Então, a baixa disponibilidade do oxigênio pode levar à podridão dos tecidos, né? Porque leva à anaerobiose, leva à fermentação, né? Começa a ocorrer a morte de tecidos por falta de oxigênio, né? Falta de ATP e acaba ocorrendo a fermentação. Tá? Outro fator que interfere é a luz, mas eu vou comentar mais adiante. Nós vamos falar da luz como um fator que promove a superação da dormência. Tá? E por hoje, pessoal, é só. Nós ficamos por aqui, tá ok? Então eu vou fechar aqui a nossa aula. E por hoje é